Olá, pessoal, muito bom ter vocês aqui de novo, né? Hoje é a nossa segunda aula. Ontem falamos sobre um pouquinho dos tipos de avaliação, não é verdade? Temos 3 tipos de avaliações. Falamos também dos tipos de professores e que professor que é importante ter aqui comigo é aquele professor que gosta, né? Que vai pôr a mão na massa, porque é importante ter esse perfil de pesquisador, né? Um professor de atitude dentro da educação inclusiva, dentro da inclusão como um todo, né? Educação como um todo. E falamos também sobre os 3 tipos de avaliação: a diagnóstica, formativa e somativa. Lembrando, gente, que as 3 são importantes, né? Que cada uma tem o seu momento de aplicabilidade, tá certo? A questão somativa, a questão dela é que ficávamos muito presos a ela antigamente, né? Só na questão de classificação, se foi aprovado ou reprovado. Mas o nosso sistema educacional ainda precisa dela, né? Principalmente nas séries finais, precisa ainda dessa avaliação somativa, né? Nas séries iniciais, trabalhamos mais com a avaliação diagnóstica e formativa. Mas o professor também, aliás, todos nós, né? Temos que trabalhar com essa avaliação diagnóstica e formativa e somativa, tá bom? Diferenças básicas entre uma e outra. Uma nós trabalhamos no início do processo, que é a diagnóstica, é para saber o caminho a percorrer, né? A formativa, que eu gosto de chamar de processual, nós trabalhamos durante o processo, né? À medida que eu vou desenvolvendo os conteúdos, as estratégias, eu preciso avaliar se está sendo eficiente, se está dando certo. E a somativa é quando, ao final, eu faço uma tabulação de pontos para aquele aluno, como foi o desempenho dele, né, durante o processo, para eu mensurar uma nota para ele, né? Para ver se ele alcançou notas, valores que o aprovem ou que o mantenha, né? Retenha. Ou também para eu avaliar mesmo que é assim ainda que nosso sistema escolar trabalha, né? Ele precisa de um número ali para dizer se esse aluno aprovou ou não aprovou. Inclusive, quando eu fui fazer o mestrado lá no Algarve, na universidade, eu tive dificuldade com isso, porque lá se usa ainda números, né? De tanto a tanto, aprovado, reprovado, boa nota, bom desempenho. E é o meu diploma aqui da Universidade de Brasília, da UNB, as notas que tem lá é MS, SS, MM, então eles não sabiam avaliar se eu tinha tido bom desempenho ou não, então eu tive que procurar artigos, né, enfim, que justificassem, que explicassem para eles o que significavam aquelas notas lá. E aí eu fui aceita, né? Porque eles estavam na dúvida sem saber, pediam toda vez as minhas notas, o meu histórico escolar, eu mandava e eles falavam, mas aqui não tem a sua nota, então eu tive que explicar. E hoje eu fiquei de passar para vocês, né, como fazer uma avaliação formativa alinhada à BNCC. Vamos lá. A BNCC, gente, é uma base nacional do currículo, ou seja, te dá uma orientação comum. Por que ela foi criada? Porque havia muita diferenciação antigamente entre escola pública e escola particular, escola aqui do Centro-Oeste com escola do Nordeste, com escola do Sul, então ficava muito diferente. Por exemplo, um aluno que precisava mudar de estado, às vezes ele chegava nesse estado ou ele estava muito adiantado com os conteúdos, ou ele estava ainda muito atrasado, né? Então, a base nacional, né, curricular, ela veio para quê? Para dar uma orientação, ficar tudo mais ou menos linear, tá certo? E ela criou 10 competências. Essas 10 competências, ela tem que ser desenvolvidas, né? Elas, na verdade, tem que ser desenvolvida ao longo da educação básica, tá? Então, não necessariamente você tem que construí-la com seus alunos todas naquela ano. Ela tem uma divisão ao longo do período, ela vai ser do período que eu falo escolar, né? Vai ser desenvolvida, tá certo? E o que tínhamos antes como disciplina passou a ser componente curricular, né? Então, esses componentes curriculares, né, vão trabalhar habilidades, de acordo com a BNCC,
para desenvolver as competências. Então, porque muita gente confunde o que é habilidade e o que é competência. Então, a habilidade, elas são menores e a competência é algo maior. Então, você vai construir uma competência de autonomia, por exemplo. De autonomia para... Um exemplo bobo aqui. Competência de autonomia para fazer um bolo. Certo? O aluno sozinho, lá na fase, na idade ideal, ele vai fazer um bolo. Mas que habilidades ele precisa ter para fazer esse bolo? Bem, ele precisa ter a habilidade da leitura, da compreensão do que está escrito ali, entender, né, o que são as medidas, o que significa aquelas frações lá, meia xícara, né, um quarto, ele tem que entender isso, né, e ele tem que fazer esse raciocínio lógico aí, né, sequenciação de colocar primeiro um ingrediente, depois outro, misturar, colocar tantos minutos no forno, né, então ele precisa o quê? Construir diversas habilidades para desenvolver essa competência de autonomia para fazer um bolo, por exemplo. Então, vocês vejam, as habilidades são pequenas, são menores, e a competência é um campo maior, tá bom? De construção, tá? Então, é importante, dentro desses componentes curriculares, desenvolver essas habilidades que na BNCC, ela tem números, né? Estão escritas ali uma a uma. Eu vou deixar aqui para vocês um link no material, tá? Ai, gente. No material escrito, esqueci o nome agora, correu, sumiu. Que vai ter o link aí da BNCC para vocês, ela é bem facinho, a BNCC disponibilizada pelo MEC, você clica em cima do componente curricular e do ano, então vem todas as habilidades que têm que ser desenvolvidas, ela é bem legal, tá? Bem fácil de entender. Então, vamos lá. A proposta da BNCC no ensino fundamental, eu vou ler aqui para vocês, a progressão das múltiplas aprendizagens, articulando o trabalho com as experiências anteriores e valorizando as situações lúdicas de aprendizagem. Então, quando fala em experiências anteriores, nós não podemos descartar o que o aluno já sabe. Por isso que é tão importante fazer o quê? A avaliação diagnóstica. Nós precisamos entender em que ponto está esse aluno para a gente prosseguir. E a proposta dessa construção de aprendizagem nesses anos iniciais é que tudo seja construído de forma lúdica, né? Construído dentro de jogos, dentro do lúdico, dentro da brincadeira, de uma forma que essa criança, ela vai o quê? É como se ela fosse subindo uma escadinha. Ela vai construindo a sua aprendizagem e os seus saberes degrau por degrau, tá certo? Ela não pode ultrapassar ou pular, porque às vezes lá na frente ela vai ter dificuldade em alguma situação. E as áreas de conhecimento, né, os componentes curriculares, eles foram divididos da seguinte forma: linguagens, né? As linguagens têm os componentes curriculares: língua portuguesa, educação física, e língua inglesa e arte. Nós temos a matemática, né, que aí é o componente curricular matemática, ciências da natureza, componente curricular ciências humanas. Quais são os componentes curriculares? História, geografia, e nós temos também o ensino religioso, tá certo? Então, esses são os componentes curriculares entre as áreas de aprendizagem e que são aplicadas há muito tempo no Enem. E agora a BNCC trouxe para ficar uma coisa mais uniforme, né? Porque antigamente se falava em disciplina, né? E chegava lá no Enem, o aluno se deparava com outro tipo de linguagem. Então, foi muito importante essa unificação de linguagem no ensino, tá certo? Dando sequência, eu fiz aqui uma colinha, né, gente? Porque a memória já não é aquela coisa toda. Então, eu tenho aqui a minha cola, que eu acredito que todo professor tenha a sua também, né? Porque guardar tudo na cabeça tem que ter disposição, não é verdade? Então, vamos lá. Como que eu elaboro a minha avaliação diagnóstica? Hoje, eu vou falar como que é essa elaboração. Amanhã, eu vou trazer aqui para vocês a avaliação diagnóstica mesmo, o que eu uso na minha avaliação diagnóstica, né? Ela tanto escrita e também os materiais que eu utilizo. Porque, assim, dentro da sala de recurso, nós sabemos que são alunos que têm deficiências
transtornos, né? Algumas síndromes, e ele precisa de outros recursos para desenvolver o seu conhecimento ali, apresentar seu conhecimento. Então, é muito importante utilizar de outras linguagens, principalmente na sala de recurso, e eu recomendo que você use também na sua sala de aula. Lembrando que o que eu vou mostrar aqui são atividades para séries iniciais, início da alfabetização, tá? Só que você, dentro do que eu vou te mostrar, você pode adaptar para o seu série, porque é só alterar ali o conteúdo que você precisa saber, tá? Então, inicialmente, eu sempre trabalho com a sondagem de leitura e escrita. Então, eu escolho um livro da literatura infantil, onde eu vou ler ali para minha criança, né, para minha turma. Então, quando isso acontece, eu tenho momentos individualizados e momentos coletivos. Então, eu escolhi este livro, faço a leitura e, de uma forma coletiva ali, eu vou analisando a oralidade e a interpretação dessas crianças em relação àquela leitura. Então, após esse momento de leitura, onde ela vai contar para mim o que gostou, o que não gostou, o que entendeu da história, qual personagem que ela gostou, qual personagem que ela não gostou, quais os nomes dos personagens. Então, isso tudo eu vou analisando o quê? O entendimento da criança, a sua articulação, né? A sua comunicação, a sua compreensão. Então, isso tudo eu já vou analisando alguns pontos importantes. É interessante você sempre estar registrando o que você observa. Então, eu tenho as provinhas ali, e no momento eu sempre tenho aqui uma ficha, né, tipo uma tabela, onde eu vou marcando o que a criança entendeu, o que ela não entendeu, se tem dificuldade nesse ou naquele item, tá certo? Então, inicialmente eu começo com isso. Então, olha só, sondagem da linguagem, momento coletivo, leitura do livro pelo professor, interpretação oral, análise, opiniões, sugestões, o reconto daquele livro, na oralidade, tá? Então, eu observo vários itens aí, como eu já falei. E nós temos um momento individual, que já é um momento escrito mesmo, onde eu vou entregar ali um papel e vou fazer, por exemplo, o teste da psicogênese, para quem vê qual nível de desenvolvimento ela está. Se é pré-silábico, silábico, silábico alfabético, se já está alfabética, se reconhece letras ou se não reconhece. Aí fonemas, né, também, às vezes eu ali precisa da minha orientação, então pode ser um momento individual entre nós, tá certo? Interpretação escrita, produção escrita a partir do livro. Então, por que eu gosto de usar um livro? Porque a partir deste livro, eu consigo fazer a produção escrita, né? Consigo fazer o teste da psicogênese, das 4 palavrinhas, a frase, né, a escrita, entender certinho o que ela está compreendendo. Já faço uma leitura, interpretação escrita, né, uma leitura pelo aluno, às vezes ali no nosso momento, porque é importante que essa avaliação diagnóstica, ela seja feita em vários momentos, tá bom? Então, um primeiro momento coletivo, um outro momento individual, sozinho, na carteira, lá, né, na mesinha dele, outro momento junto contigo. Aí, por exemplo, esse momento da leitura, já é importante que ele esteja lendo ali para você, né, individualmente, para você perceber quais são realmente as habilidades dele ali, o entendimento que ele consegue e o que ele não consegue. Lembrando sempre que a avaliação diagnóstica, ela tem por objetivo compreender o que o aluno sabe, para você partir do que ele sabe. Porque o que ele não sabe, a gente já sabe de cara. Aí essa criança não lê. Mas será que ela não lê mesmo? Ou será que ela tem dificuldade só com alguns fonemas? Ou a compreensão dela é com alguns tipos de palavras? Então, nós precisamos entender. Ela reconhece que para ler são letras, é alfabeto, que cada letra tem um fonema, e que a união dessas letras forma palavrinhas. Então, isso tudo vai ali da sua intervenção, tá certo? E depois, o reconto, analisar, tudo também feito em momento individual, tá? Então, esse é mais ou menos o teste da linguagem que eu faço, que você pode adaptar dentro do seu nível ali, que geralmente na alfabetização a gente faz ele independente do ano, né, que ele está. E depois eu faço a sondagem matemática.
Como que eu realizo essa sondagem? Eu sempre parto de uma situação problema. Então, eu trago ali uma história que tem uma situação problema, né, gente? A história, ela é fundamental, porque a história, ela contextualiza, ela envolve e faz com que a pessoa faça, imagine aquela situação ali. Quando você vem com a situação estanque, às vezes fica mais difícil de abstrair. Então, a história, em todos os sentidos, em qualquer conteúdo que você for trabalhar, ela é muito importante, tá certo? Então, eu parto ali de uma história, de uma situação problema concreta, onde também eu vou ter momentos coletivos e momentos individuais. Momentos coletivos é quando eu vou direcionando a interpretação, se eles entenderam, se não entenderam, se uma criança se manifesta para vir aqui, se não, né, a realizar para mim, o que ela compreendeu daquilo, se é adição, subtração, se tem mais de um tipo de operação ali. E depois eu vou para os momentos individuais, que aí é na mesinha mesmo, onde a criança, eu seleciono algumas tarefas, algumas atividades, são atividades simples, tá, gente? Mas só compreender se ela está relacionando número à quantidade, se ela faz classificação, reconhece cor. Então, às vezes, por exemplo, na sala de recurso, eu já não uso uma atividade de folha, né? Eu já uso, por exemplo, ali, de repente, os blocos lógicos, que ali eu já consigo trabalhar diversos conceitos, tipo cores, formas, grosso, fino, maior, menor, né? Então, a gente consegue trabalhar ali diversos conceitos e compreende o que é que a criança está sabendo ou não, tá certo? Diferente, igual, enfim, dá uma variedade de situações ali para a gente ver quais os conceitos que ela tem formado. Então, a partir desse momento, depois que ela faz números, relaciona, relação de problema, resolução de problema, escrita por extenso, sequência numérica, pares, ímpares, enfim, a gente pode criar dentro do nosso contexto, da nossa necessidade de acordo. Na nossa não, né, gente? Da necessidade da criança. Eu digo nossa quando é de acordo com o ano que ela está. Então, dependendo do ano que ela está, você vai desenvolver ali atividades diagnósticas para ver se ela já está apta a prosseguir ou se eu tenho que trabalhar mais aqueles conteúdos de pré-requisito ali para aquele ano para que eu possa dar prosseguimento ali né, seguir com os nossos conteúdos de acordo com o que ela necessita. Sempre lembrando que a criança é fundamental nesse processo, tá? Então, eu tenho esses dois momentos. E na sala de recurso, como eu faço essa avaliação diagnóstica? Bem, a avaliação diagnóstica na sala de recurso, ela é um pouquinho mais detalhada, por quê? Como falamos, são crianças que às vezes têm dificuldades de comunicação, ela já está muito retraída, né? Às vezes a autoestima baixa. Então você tem que envolver esta criança para este momento, senão você não vai ter resultado nenhum. Então é interessante no primeiro momento você ter um contato, quando a criança vai para sua sala, ter contato com a família. Nessa família, né? Nessa conversa, você vai entender a realidade da criança fora da escola. Quando eu digo realidade, é a rotina dela, né? Conhecer quem cuida da criança, quem fica com ela lá em casa, quais os hábitos, hora de acordar, hora de dormir, se fica na televisão, se tem outras atividades extra-classe, né? Fora de sala de aula, com quem mora, porque muitas vezes não mora com os pais, mora com o tutor, mora com a avó, mora com a tia, e isso às vezes, né, tem uma carga emocional atrás. Se ela tem algum atendimento extra fora de sala de aula, fonoaudiólogo, atividade física, psicopedagogo, enfim, é importante fazer essa verificação. Se tem acompanhamento com algum médico, se não tem, né, fisioterapia, enfim. E é importante entender como essa família vê essa criança. Se ama, né, se cuida, porque eu já tive situações que todo dia era mãe biológica, todo dia a mãe vinha, uma vez eu vi ela batendo na cabeça da criança, assim, ela estava aguardando, e eu sei que ela virou assim, bateu. Então você tem que entender, né, porque às vezes aquela criança vem de um ambiente desestruturado, e você tem que, muitas vezes, trabalhar isso aí na família também.
né? Porque como que ele vai ter progresso contigo se ele vai para um ambiente que não favorece esse progresso, né? Rotina alimentar, se dorme bem, os horários, medicamento, entre outros fatores que você achar necessário. Depois que você entendeu a realidade dessa criança, aí você vai agendar um momento com ela. E é importante aqui, de novo, frisar que esta avaliação, ela depende muito do ritmo da criança. Vai ter criança que você vai conseguir avaliar tudo num único atendimento. Tem criança que é mais lenta, mais tímida, então até ela começar a te dar retorno, resposta, vai demorar 2 encontros, 3, 4, né? Para você fazer todo o levantamento que você precisa. Então, você começa ali com a criança num bate-papo, numa roda de conversa, e como você já colheu informações com a família, né, às vezes você começa ali com alguma coisa do interesse dela, que ela gosta. Eu tinha, uma vez, eu tive um aluno, ele era autista, né, e ele gostava de ônibus. Então, todos os nossos atendimentos, para ter sucesso, eu começava com alguma história, alguma questão sobre ônibus. Ou era um trabalho de arte que a gente ia construir, com sucata, caixinha de leite, tampinha, construir um ônibus, e ali eu ia colocando os conceitos. Ou problemas matemáticos, ele era aluno já de ensino médio, tá? Então, problemas matemáticos ali envolvendo ônibus, né? Que é a frota de ônibus, com tantos ônibus, aí a empresa adquiriu mais tanto, porque ele simplesmente sabia de todos os nomes das empresas de ônibus aqui de Brasília, os números dos ônibus. Então, eu usava essas informações, eu ia pesquisar, né, gente? Então, eu usava essas informações para construir momentos que nós pudéssemos trabalhar, porque, do contrário, o meu acesso a ele ficava muito limitado, tá? E quando eu colocava isso, ele adorava, tipo, participava de tudo. Então, nesse momento, você vai descobrir o que a criança gosta, não gosta, o que ela gosta de fazer, deixa de fazer, qual a habilidade dela, enfim, qual o passeio dela, qual a comida preferida. Você vai começar com diversas questões, porque essas informações serão importantes para você desenvolver o seu trabalho na sala de recurso e, principalmente, após escolher todas essas informações, construir o plano do AEE dessa criança, né? O plano de atendimento do AEE, ajudar a professora regente também com orientações, mas é importante que a professora também faça a avaliação diagnóstico dela, para vocês juntas criarem possibilidades maiores, tá bom? Então, você vai avaliar aí questões de raciocínio lógico, memória, percepção visual, percepção auditiva, motricidade, comunicação, socialização, orientação espacial, expressão criativa, percepção tátil, concentração, interesse, regras, compreensão, respeito às regras, né, respeito ao outro, respeito a reconhecimento do seu corpo, né? Então, tem várias questões. Como que eu trabalho tudo isso? Com jogos, gente. Jogos, nesse momento, é muito fundamental. Por exemplo, você leva ali um quebra-cabeça. Você vai trabalhar diversas questões. Se ela está tendo a percepção visual do encaixe, se ela está entendendo a figura que está sendo construída, né? A concentração, a paciência, né, em fazer, se ela se propõe, se ela aceita o erro, se ela aceita a sua interferência. Então, ali tem diversos conceitos que você vai trabalhar. A partir dali, se ela consegue dar aquela imagem, criar alguma história, ou lembrar de alguma situação que já ocorreu, né? Então, jogo na memória é excelente. Enfim, dá para trabalhar com as figurinhas do jogo da memória. A letra inicial, se ela sabe que objeto é aquele, né? Então, a vivência anterior da criança é muito importante, que você vai sabendo quais os conceitos ela tem construído. Por exemplo, dama. Tem vários joguinhos que você vai vendo se ela tem intolerância a perder, a ganhar, como que é a reação dela. Dominó. Então, assim, dominó é muito legal também para a questão da matemática. Você consegue desenvolver diversos momentos e perceber ali diversas construções da criança, tá? Então, dentro disso, você vai ter esses momentos aí. Então, aqui eu coloquei de uma forma geral, mas você pode ir fazendo aos poucos. Um primeiro momento dentro da linguagem, outro momento dentro da raciocínio lógico-matemático, outro momento você cria uma brincadeira já
de movimentação, para ver qual o esquema corporal dela, se ela tem equilíbrio, se ela conhece lateralidade, né? Então, você pode ir criando situações para que você faça esta avaliação, porque este momento inicial vai te auxiliar no decorrer do seu trabalho, tá bom? E com essas informações todas, você, professor do AEE, tem o quê? O papel de fazer esta avaliação e divulgar para os envolvidos. Como eu te falei, você vai trazer essas informações para o professor regente, o professor de classe, o coordenador pedagógico, né, a equipe gestora, lá se tem outros profissionais ali envolvidos, orientador, enfim, para que esta equipe construa o quê? Atividades, projetos, envolvam para que haja o desenvolvimento dessas crianças, tá? Então, é muito importante isso aí. E, claro, após promover o planejamento do que eu já falei, né? Do PEI da criança, do plano de AE, que esses planejamentos sejam coerentes com o que ela apresentou. Né? Você entregar algo que não tem coerência não faz sentido. Tá? E outra situação muito importante é trazer a família para esses conhecimentos que você fez ali, levantou, para que a família, no momento de estudo lá na casa da criança, a família também fale a mesma língua que você. Porque não adianta você seguir uma linha e a família não ter horários para estudo, acordar a qualquer hora e dormir qualquer hora. Essa criança vai chegar no seu atendimento sem disposição. Fica o dia inteiro no computador, no celular, assistindo televisão, sem regras, sem orientações, ela não vai estar disposta no seu atendimento. Então, tem que ter também, trazer a família para estes momentos, tá bom? Então, gente, é importante fazer seguir essas orientações, esses passos. Aqui eu falei um pouco de como eu faço. E amanhã eu vou trazer aqui os exemplos de algumas atividades, tanto atividade de folha, eu vou mostrar para vocês, vou apresentar também a minha ficha, como eu faço, e vou disponibilizar para vocês também. Então, eu vou mostrar alguns jogos que eu utilizo, como que eu utilizo, tá? E espero que vocês já tenham aí clareza de como construir isso na sua sala de aula para o seu aluno. E eu vou ter PDF, lembrei o nome, PDF. Os PDFs aqui, tá? No nosso grupo. E lembrando de fazer o comentário dessa aula lá no nosso post, tá bom? Então, te vejo amanhã. Um grande beijo. E eu quero seu feedback aí. E se você ainda não entrou no nosso grupo, entre porque os materiais estão lá, tá bom? Estarão lá daqui a pouco. Beijinho e grande beijo. Prazer revê-los aqui. E é muito bom ter esse momento aqui com vocês, tá? Até amanhã. Tchau!